Olá, quem nunca olhou para o mundo e se perguntou por que as coisas são tão injustas, não é mesmo? A história de hoje é exatamente sobre isso. É a jornada de um homem que não teve medo de fazer as perguntas mais difíceis diretamente a Deus. Vamos juntos analisar a poderosa mensagem do livro de Abacuque. Essa é uma pergunta que ecoa, né? Por que tanta injustiça parece prosperar sem que nada aconteça? É uma angústia que vira e mexe e todo mundo sente. E foi exatamente essa angústia que deu início a tudo, para um profeta antigo chamado Abacuque. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto, as perguntas honestas. Aqui, a gente conhece o nosso personagem principal, o profeta Abacuque, que estava vivendo num tempo de muita, mas muita turbulência social. E o mais importante é que ele não ficou quieto, sabe? Ele abriu um diálogo super sincero com Deus. Olha que curioso, o nome de Abacuque, lá no hebraico, quer dizer abraçar. E isso chega a ser irônico, porque a realidade que ele teve que abraçar era bem difícil. Ele foi profeta em Judá numa época super crítica. Pensa num cenário de corrupção nos tribunais, exploração dos mais pobres, violência. Era o dia a dia. E é no meio desse caos todo que a jornada dele começa. E olha, ele não alivia nem um pouco. Abacuque já abre o livro com uma queixa assim na lata, uma confrontação super honesta com Deus. E é isso que faz esse livro ser tão único, sabe? Não é Deus mandando uma mensagem para o povo. É um diálogo intenso e sem filtros do profeta com Deus. E a resposta de Deus? Nossa, ela passou longe do que Abacuque devia estar esperando. Em vez de trazer algum conforto, a resposta divina só aprofundou o mistério e a angústia dele. O que nos leva ao nosso segundo ponto, o plano, digamos, inquietante de Deus. A resposta é, para dizer o mínimo, chocante. Deus revela que vai usar os babilônios, um povo conhecido por ser ainda mais cruel e ímpio, como seu instrumento de justiça. Para Abacuque, isso deve ter soado como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Aí, claro, isso leva o Abacuque a fazer uma segunda queixa, dessa vez ainda mais profunda. Como é que pode um Deus justo usar um povo ainda mais perverso para punir o seu? Qual é a lógica de usar um mal maior para corrigir um mal menor? A lógica de Deus parecia um completo paradoxo, e o profeta não pensou duas vezes antes de questionar. E aí, depois de toda essa tensão, a gente chega no ponto central, no coração da mensagem. É o nosso terceiro ponto. E a resposta final de Deus não é bem o que Abacuque queria ouvir. Não é uma explicação lógica para o sofrimento, não. É, na verdade, um princípio fundamental sobre como viver no meio dele. E esse ponto aqui é crucial. Deus não entrega para Abacuque um mapa detalhado, sabe? Ele não resolve o quebra-cabeça na cabeça do profeta. Pelo contrário, ele muda as regras do jogo. Ele redefine o jeito de encarar todo aquele caos. E aqui vem a frase que vira a chave de tudo. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou, como a gente costuma ouvir, pela sua fé. Essa não é só a resposta para o Abacuque, não. Essa é uma das ideias mais centrais de toda a teologia bíblica. A vida não se baseia em entender tudo, mas em confiar em Deus, apesar de tudo. Tem uma frase do teólogo Russell Shedd que resume isso perfeitamente. A fé não é fugir das dúvidas, mas confiar em Deus apesar delas. É exatamente essa lição que Abacuque está aprendendo na pele. E com essa nova perspectiva, o tom de Abacuque muda assim, da água para o vinho. A reclamação vira adoração. A dúvida dá lugar para uma oração poderosa de confiança. E isso nos leva ao nosso quarto ponto, a oração em meio ao caos. E o detalhe mais incrível, ele faz isso antes mesmo dos problemas deles serem resolvidos. Essa virada de chave fica muito clara nesse trecho. Abacuque começa a listar uma série de desastres, né? A figueira que não dá flor, as videiras sem uvas, a colheita que fracassa. Basicamente um colapso total, econômico e social. Mas a conclusão dele é radical. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. A fonte da alegria dele mudou de lugar. Não está mais nas circunstâncias, mas sim em Deus. Então, a jornada de Abacuque é esse caminho que vai da perplexidade até o louvor. E essa talvez seja a lição mais prática do livro todo. A paz de verdade não é ausência de problemas, é a capacidade de encontrar confiança e até mesmo alegria bem no olho do furacão. Mas a história de Abacuque não para por aí, não. Aquela frase, o justo viverá pela fé, foi como uma pedra jogada num lago. As ondas se espalharam por séculos. E é isso que a gente vai ver agora no nosso quinto e último ponto, o legado duradouro dessa ideia. Pois é. Séculos depois, os escritores do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, por exemplo, olharam para essa resposta dada a Abacuque e viram ali a chave para entender o Evangelho.
Nos livros de Romanos, Gálatas e Hebreus, eles citam essa mesmíssima frase para defender a ideia de que a nossa conexão com Deus não se baseia no que a gente faz, mas é inteiramente baseada na fé. Em outras palavras, aquela ideia central da reforma protestante, a da justificação pela fé, tem suas raízes fincadas aqui, nesse diálogo tão honesto entre um profeta cheio de angústia e o seu Deus. A base de tudo é a confiança, não o desempenho. Tá. E o que essa história tão antiga tem a dizer para a gente hoje? No meio das nossas próprias crises, sejam elas pessoais ou globais, a lição de Abacuque continua ecoando. A esperança não está em ter todas as respostas, em entender tudo, mas sim em confiar naquele que é soberano sobre tudo. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão que na verdade resume toda a jornada de Abacuque. A nossa vida, ela é construída sobre o que a gente vê, sobre as circunstâncias que mudam o tempo todo, ou ela é construída sobre a fé? A resposta para isso, no fundo, define tudo.